Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio da EBD Online. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos, o primeiro dos evangelhos a ser escrito e na organização aí do seu Novo Testamento. É o segundo livro, vem logo depois de Mateus, segundo texto do Novo Testamento. Antes eu queria chamar a sua atenção para uma coisa importante. Se você gosta do nosso canal, se você valoriza o nosso trabalho e os diversos conteúdos que nós produzimos para você, a grande maioria gratuitamente, escolha uma das possibilidades de apoiar e contribuir com o nosso trabalho. Você pode se tornar um filiado lá na Apoia-se com o valor mensal que você escolher. Você pode também enviar o superchat nas nossas lives, ou Valeu Demais em qualquer um dos vídeos e shorts, também com o valor que você quiser e puder. E você pode também se tornar um membro do canal, escolher um dos planos que você tem acesso a benefícios exclusivos e contribui mensalmente com o canal. Além do mais, você pode também enviar a sua contribuição pela chave Pix e pode investir na sua formação adquirindo um dos nossos cursos que aparecem aqui na descrição desse vídeo. Participe com a gente, que assim nós poderemos fazer mais e melhor para você e para todo mundo que nos acompanha. Falando sobre o Evangelho de Marcos, eu já disse até na introdução dos evangelhos, disse também na aula sobre o Evangelho de Mateus, que o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ter sido escrito. E ele serve, inclusive, como fonte dos outros evangelhos sinóticos, do Evangelho de Mateus e também do Evangelho de Lucas. E esse Evangelho de Marcos, ele é a junção de relatos que se tinha disponível naquela época sobre a vida, os feitos e os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Marcos, ou o autor, né, que é comumente chamado de Marcos, tem acesso a essas histórias, a esses dados, e vai compilando num único texto e organizando esses textos naquilo que nós conhecemos hoje como seu evangelho. Esse autor, ele usou material proveniente tanto da tradição oral, que era muito forte naquela época, eram poucas pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever, eram poucas pessoas que dominavam a escrita. Então, a tradição oral, ela era muito forte, ela era muito mais confiável do que nós entendemos hoje como tradição oral, mas ele também faz uso de alguns elementos que já se tinha da tradição escrita. Então, Marcos usa a tradição oral, as histórias que ele recebe, as histórias que ele vive, com a tradição escrita que ele tem contato para formar o seu texto e para formar o seu evangelho. A redação final do Evangelho de Marcos, basicamente essa aí que você tem na sua Bíblia, não importa qual seja a versão, ela foi escrita provavelmente entre o ano 70 a 75 da era cristã, é claro, do primeiro século. E é atribuído a Marcos, que é um nome que aparece várias vezes no Novo Testamento, por exemplo, como João Marcos, um discípulo que acompanhou Paulo e que depois até o Paulo tem uma indisposição com ele, mas reconhece o seu valor, né? E é a esse Marcos que aparece essas e outras vezes no Novo Testamento que esse texto é atribuído. O autor, sabe-se de uma coisa, que o autor do Evangelho, ele tem origem judaica, mas ele faz parte de uma comunidade que não está na Palestina e que, portanto, não é composta apenas de judeus que se convertem à mensagem de Jesus, mas tem pessoas oriundas de outras manifestações religiosas convertidas a Jesus também naquele cenário. A tradição, e a gente sempre deve se lembrar da tradição, porque é a tradição quem dá nome aos evangelhos, tradição ligada a Papias de Hierápolis, um grande responsável por esse processo, e que depois é confirmada
por Eusébio de Cesareia na sua grande obra História Eclesiástica, que é a principal fonte de conhecimento da Igreja Antiga até o início do quarto século, essa tradição afirma que o texto do Evangelho de Marcos remonta ao apóstolo Pedro, que está diretamente ligada à liderança do apóstolo Pedro. Não teria sido escrito diretamente por ele, mas foi escrito por um discípulo de Pedro que teria recebido essas histórias, a tradição oral que ele recebeu teria sido dada diretamente por Pedro. Ele tomou conhecimento desses ensinos, dos feitos, das histórias de Jesus, porque o apóstolo Pedro teria contado essas histórias para ele e ele registrou isso um tempo depois, conforme ia lembrando. Isso é muito importante a gente saber, né? E saber também que quem escreve os evangelhos, quem escreve o Novo Testamento, não está com a caneta e o papel na mão, até porque isso não existia, não era possível e tal, não era tão fácil assim, mas não está com material de escrita na mão, ouvindo a pessoa falar, ouvindo os fatos acontecendo e escrevendo ao mesmo tempo. Não é assim. No caso do Evangelho de Marcos, o autor escreveu algum tempo depois de ter ouvido as histórias de Pedro, né, partindo do pressuposto que essa tradição está correta, com os textos que ele teria tido acesso também, e conforme ele vai se lembrando, ele vai escrevendo e registrando essas histórias que não aparecem em ordem cronológica, também é importante dizer. Agora, esse evangelho é fruto de uma comunidade que estaria ou em Roma ou em Alexandria, que foram as duas teses levantadas pela tradição da época. Era uma jovem comunidade cristã que estava num ambiente gentio, ou seja, não era um reduto predominantemente judaico. Ao que tudo indica, Roma ou em Alexandria é o que mais é aceito pela tradição nesse caso. Os temas mais trabalhados pelo Evangelho de Marcos, primeiro partem da ideia de quem é Jesus de Nazaré. Esse é o tema que perpassa todo o Evangelho de Marcos. Marcos quer saber, Marcos quer compreender e quer que a sua comunidade também compreenda quem é a pessoa de Jesus. E aqui nós temos um dado muito importante que está logo na abertura do Evangelho de Marcos. Capítulo 1, versículo 1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha, essa é uma expressão que revela muito de Marcos, que revela muito do objetivo de Marcos de mostrar Jesus como Cristo, como Jesus da fé, e esse Jesus que é o Cristo, que é o Salvador, ele é o Filho de Deus, né? Então, essa é uma apresentação muito forte no Evangelho de Marcos, que desde o primeiro versículo o autor deixa claro que essa é a linha, o entendimento que perpassa todo o seu Evangelho. Agora, tirando essa expressão, o Marcos não quer dar definições sobre Jesus. E ele mostra muitas vezes Jesus não querendo que as pessoas digam quem ele é, apelando para que as pessoas mantivessem a sua identidade em segredo, o seu anonimato, ainda que ele nem sempre conseguisse fazer isso, porque na proposta de escrita de Marcos, ele não quer que o autor já parta da sua compreensão de quem é Jesus. Ele quer que o autor leia, reflita, compreenda e chegue à sua própria resposta de quem é Jesus de Nazaré. Que coisa brilhante, belíssima é essa proposta de Marcos, né? Hoje as pessoas querem tanto uma fórmula fechada, uma resposta já pré-concebida. As pessoas têm dificuldade de refletir no que é, no que não é pecado. Elas querem que alguém diga para elas, isso é, isso não é. Se disser que é pecado, em tese elas não vão fazer. Em tese, pelo menos em público. Se disser não, não é pecado, elas se sentem livres para poder fazer. Querem a fórmula simples, pronta, já que vem encomendada. E Marcos e os evangelhos não são assim.
ele não quer induzir ninguém a pensar tal como ele, mas ele quer apresentar o que Jesus falava, o que Jesus fazia, o que Jesus mostrava no seu dia a dia. A sua linha que perpassa, ele é o Filho de Deus, e a partir daí a sua comunidade é que deve procurar a sua resposta e encontrar por si só essa resposta, né? E outra coisa muito importante de Marcos, Jesus, ele é o Messias na fé cristã, é óbvio, né? Ele é o Salvador para a fé cristã, mas ele rompe com as expectativas de Israel por um Messias triunfante nacionalista. O Messias buscado pela religiosidade judaica do Antigo Testamento é um Messias triunfante, é um Messias que se assenta no trono, é um Messias que rege com poder a sua nação e que é nacionalista, sim, porque ele governa para os judeus. E ainda tem cristão que pensa isso, meu irmão. Tem cristão que ainda tem essa concepção na sua ideia e não entendeu nada, entende mais de judaísmo veterotestamentário do que do próprio evangelho de Jesus, porque nos evangelhos, especialmente de Marcos, Jesus faz questão de frustrar as expectativas judaicas de um Messias triunfante nacionalista. E Jesus se apresenta como um Messias que é o Cordeiro e não o leão devorador. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus se apresenta como um Messias que entrega voluntariamente a sua vida como um ato generoso de amor, que propõe o caminho do perdão, do amor e do acolhimento, inclusive para com os inimigos. E ele é um Messias de toda a gente, de todas as tribos, línguas e nações. Esse é o Messias que é vencido pela estrutura política, mas que deixa sua semente do reino, que se baseia no amor e na justiça em favor do menos favorecido. Essa é a proposta do messianismo de Jesus de Nazaré, que Marcos quer registrar no seu texto. E também Jesus é muito claro no Evangelho de Marcos como aquele que está buscando discípulos. Discípulos não são pessoas que têm um projeto de poder. Discípulos não são pessoas que querem se favorecer, mas são pessoas que querem viver na simplicidade e na concretude a proposta de Jesus de Nazaré. E Jesus chamando os discípulos, chamando pessoas, chamando homens e mulheres para lhe seguir, aparece com muita frequência no Evangelho de Marcos. Eu vou ler apenas um desses exemplos que se encontra no capítulo 2, versículo 13 e 14. E saiu novamente para a beira-mar, toda a multidão vinha até ele e ensinava-os. Passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Tendo-se levantado, seguiu. Esse Levi é, a que tudo indica, o Mateus do evangelho anterior, e esse é um dos exemplos de Jesus chamando pessoas para lhe seguir. E é ele quem o chama. Como ele chama os 12 apóstolos, que vai ser relatado no capítulo seguinte, né? E qual é a estrutura do evangelho de Marcos, que é um evangelho relativamente pequeno, é um evangelho que tem apenas 16 capítulos, mas que tem uma estrutura também muito interessante, muito bem organizada. A primeira parte é a apresentação e a missão de Jesus de Nazaré, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4. A segunda parte é Jesus na Galileia e nas regiões vizinhas, capítulo 5 até o capítulo 8. Jesus depois, na parte 3, caminhando para Jerusalém e os perigos todos que ele passa em Jerusalém, capítulo 9 até o capítulo 13. E, por fim, a paixão de Jesus e a sua ressurreição, nos capítulos 14, 15 e 16. A conclusão dessa história está no capítulo 16 de Marcos, versículos 19 e 20, que diz: Então o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus.
Eles saíram para proclamar em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra pelos sinais que a acompanhavam. É o texto da comissão segundo o Evangelho de Marcos. E se você gostou desse nosso vídeo, dessa nossa aula, deixe seu like, compartilhe nos seus contatos. Você com certeza faz parte de grupos que têm interesse em conhecer a Bíblia, os livros da Bíblia. Envia para eles, é gratuito, é liberado, eles vão gostar. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E à noite eu te espero para a nossa reflexão semanal. Até lá, bom domingo para você e para a sua família.